Eu não sei se você já sentiu dormência e formigamento, mas eu aposto quase que todas as minhas fichas que sim. Quem nunca, né? Mesmo que seja quando a gente fica sentado ao mesmo, durante um tempão, com a mesma posição, quando a gente levanta, fica dormente a perna. Mas tem gente que sente com mais frequência. Dormência e formigamento, normalmente, são sintomas benignos e transitórios. Agora, isso pode acontecer quando a gente fica realmente numa posição. Mas também pode acontecer em outros casos. E quando elas acontecem em outros casos, que não, quando a gente está na mesma posição, é importante procurar um médico para avaliar a situação. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o neurologista, que, aliás, é um médico maravilhoso, muito estudioso, que eu confio muito, Dr. Rogério Tuma. Seja bem-vindo. Quanto tempo? Obrigada por estar aqui. Vamos sentar aqui, doutor? E falar sobre dormência e formigamento. Sabe que a produção levantou essa pauta, a gente conversou, e aí eu falei, mas será, gente, dormência e formigamento? Eu fui descobrir que é muito mais comum, de forma ruim, que incomoda e preocupa as pessoas do que eu imaginava. É verdade, eu fiz a mesma pergunta, porque essa pauta, porque as pessoas, quando têm algum sintoma sensitivo, elas acabam valorizando menos do que sintoma motor, que é o braço fraco, a perna fraca. Mas é um tema extremamente importante, porque tem que funcionar como um aviso de que algo mais possa estar acontecendo. A gente tem o povo fala, né? Uma rápida passagem aí para ver o que a turma sente em relação a dormência e formigamento, e vamos conferir juntos. Vai lá. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, pessoal de casa. Eu estou nas ruas e quero saber, você já sentiu algum tipo de dormência ou formigamento? Sim, já senti sim. Já sim, nas pernas e nos pés. Já, mas pouca coisa. Desde o pé, o braço. Eu acho que devido à posição de deitar também. Quais foram os locais que você sentiu as dormências? Mãos, pernas, né, o corpo. Geralmente é nas mãos e braços. Procurou algum especialista? Sim, acredito que é de movimentos repetitivos nas mãos. Nas pernas, parece que você está sentindo uma coisa, parece que você vai desmaiar, alguma coisa assim, sabe? Aquele negócio que fica fervendo nas pernas da gente, formigando. Mas no dia seguinte eu estava bem, né? Não vou no médico, irresponsável sou eu, né? Teria que ir no médico para quê? Saber o que estava acontecendo, o que esteve acontecendo comigo, né? Quando você sentiu, qual foi a sua maior preocupação? Eu achava que era algum problema no sistema nervoso central, então por isso que eu já fui direto no neurologista, mas graças a Deus era só realmente falta de vitaminas mesmo, e principalmente B12 e vitamina D. Então, após tomar essas medicações, tomar essas vitaminas, eu não tive mais nenhum sintoma. O que ele recomendou para você fazer? Diminuir esses movimentos, né? E fazer atividades, né, de relaxamento nas mãos. A primeira vez que você sentiu, você ficou preocupada? Fiquei, achei que seria algo mais sério, né? Aí, a princípio eu fiquei, né? Ou estou envelhecendo. No meu caso, é de movimentos repetitivos. É uma protusão lombar, e às vezes depende da postura que eu fico, se eu ficar muito tempo sentado, às vezes dá uma sensação de formigamento na perna, na lateral, e às vezes um pouco no pé, no dedinho do pé. É rápido, daí passa. Então o senhor acha que não precisa procurar um médico por enquanto? Eu acho que não, para mim, por enquanto não. Muito bem, é isso. Muita gente realmente acha que não precisa fazer nada, outras pessoas ficam incomodadas, né? E aí, no comecinho do nosso papo, você disse que sim, às vezes a dormência, formigamento pode significar alguma outra doença, alguma alteração que precisa ser vista. Por exemplo. Então, quando você tem formigamento nas pontas das mãos e dos pés, pode indicar uma neuropatia, que é um comprometimento do nervo periférico, mas como um todo. E o nervo, ele é metabolicamente muito ativo. Então, qualquer problema no metabolismo do organismo pode afetar o nervo. O que mais dá neuropatia periférica, que é de importância, que chama atenção, é o diabetes. Então, a gente sempre tem que olhar se o metabolismo do açúcar naquele paciente, naquela pessoa que tem o formigamento nas extremidades, está adequado ou não. Porque é um dos sinais do diabetes. A outra coisa é que falta de vitamina também pode provocar isso. Então,
principalmente vitamina do complexo B, a falta de vitamina B12 também pode dar neuropatia. E a outra ponta do problema são as toxinas, e é principalmente o álcool. Então, o álcool é muito neurotóxico e ele pode provocar, com o uso crônico, uma neuropatia periférica, que é o formigamento. Agora, o formigamento, esse que a gente tem com frequência, porque ficou na mesma posição, isso é benigno sempre e é normal? É se ele não for muito repetitivo e não tiver ligado com o uso constante daquele músculo, daquela posição, o osso. Por exemplo, pessoas que digitam muito e apoiam o punho, elas podem comprimir o nervo nessa região. Então, é lesão de trauma repetitivo. Então, quem digita tem que tomar cuidado para não se machucar. Se você tem sempre o formigamento e você faz um trabalho repetitivo, tem sempre que olhar se não é algo que esteja machucando o nervo. Se a gente deita ou dorme em cima de um membro e formiga, aí, e passa isso logo, não tem problema, não deveria chamar atenção. Agora, algumas pessoas ficam muito preocupadas porque elas acham que está formigando o meu braço esquerdo, principalmente. Já ficam suspeitando que elas podem estar com algum problema no coração, começando um processo de AVC. Tem alguma relação, de fato? Tem. Na verdade, o sintoma sensitivo também tem que ser um sinal de alerta. No acidente vascular cerebral, o valor de perder a sensibilidade de um lado, em geral, não é só do braço. Pega o braço e o rosto, o braço e a perna, pega uma parte mais extensa do organismo. Mas se você tem alteração de sensibilidade de um lado do corpo, tem que funcionar como um sinal de alerta, como se fosse um acidente vascular. Aí precisa procurar um atendimento de urgência para afastar isso. Aliás, AVC é sempre bom a gente lembrar desses sinais, né? Não é só braço. Vamos fazer essa gentileza para quem está em casa, porque eu acho importante a gente voltar sempre com esse assunto aqui, porque por mais que a gente já tenha ouvido, às vezes a gente esquece. E os sinais são muito específicos, né? São, porque a parte do cérebro que estiver faltando sangue, ou tiver um extravasamento do sangue, é que não vai funcionar direito e vai dar o sinal de alerta. Então, se for da área da visão, a gente vai ver uma mancha ou vai perder a visão de uma parte do campo visual. Ou vai ter formigamento, ou vai ter fraqueza de um lado do corpo. Então, tem que valer como um sinal. Quando a gente, você fala fraqueza, significa que quando a gente levanta, a gente não consegue sustentar o braço, por exemplo? Não sustenta o braço ou não sustenta uma perna. Então, se não são os dois. Se a pessoa levanta e não consegue levantar... E está caído de um lado, ou tem dificuldade para falar, para expressar ou entender. Então, não vejo, não sinto, não movo, não falo ou não entendo o que falam. É um sinal de alerta. E é sempre de um lado, a sensibilidade, ou não precisa ser todos. É onde está sofrendo. Então, é um deles, e a diferença da neuropatia com a diminuição de sensibilidade, o formigamento do AVC, é que a neuropatia é periférica, é nas pontas e é bilateral, é dos dois lados. E pega as extremidades, dos pés e das mãos. E o AVC dá formigamento em todo um lado do corpo, ou um segmento grande do corpo. Então, a gente consegue diferenciar, mas sentiu alguma coisa focal, diferente e que chamou atenção, inusitada, que não é o comum, tem que procurar auxílio. Qualquer formigamento sem causa, por exemplo... Estou com a minha glicemia controlada, tá tudo certo, meus níveis de açúcar estão ok. Não fiquei parada durante nenhum momento. Não sentou em cima da perna. Estou normal, vivendo normal, andando talvez, trabalhando em pé. De repente começou a formigar. Isso é preocupante? Tem que chamar atenção. Se for uma coisa rápida e que não teve nenhum outro comprometimento, você entende que é com a posição, alguma coisa assim, não precisa chamar tanto atenção. Mas se for algo estranho, diferente, você não comprimiu nada, não estava numa posição viciosa, nada disso, tem que avaliar.
Perfeito. No Povo Fala, eu percebi que algumas pessoas se incomodam com esse formigamento, principalmente esse periférico, e nem imaginam que podem estar com os níveis de açúcar descontrolados, né? Diabetes é uma doença silenciosa, muita gente tem e nem sabe que tem. Qual seria o exame correto para a pessoa entender se ela está ou não entrando num processo de diabetes, de pré-diabetes ou de diabetes? O exame, primeiro é o histórico. Né? A avaliação do médico é importante, mas o exame mais simples é o do nível da glicemia, do açúcar no sangue. Então, ou a gente faz com a agulhinha e vê na fita se o açúcar está alto, ou vai no médico e ele vai pedir um exame de laboratório e a glicemia vai estar alta. Às vezes a glicemia não está alta, mas a média do açúcar, tem um exame que a gente... Hemoglobina glicada. Porque toda vez que o açúcar sobe, ela gruda um pouco na hemoglobina, que é a proteína que carrega o oxigênio. Então, quando a gente mede a hemoglobina glicada e ela está alta, é porque mesmo que o açúcar em jejum esteja baixo, mas em algum momento do dia ela subiu. Então, a gente valoriza isso também. Aí tem os sinais indiretos, se você está com sobrepeso, se você faz uma dieta muito rica em carboidrato, açúcar, doce, ou mesmo massa, pão, macarrão, aí vai chamando a atenção que pode ter alguma alteração ligada ao açúcar. Olha lá, é bom a gente sempre lembrar disso, né? Porque diabetes é uma doença que merece toda uma atenção, que precisa ser bem controlada, Verdade. Porque esse formigamento pode evoluir para coisas ruins. Está mostrando que o metabolismo do organismo está errado, tem algum problema, se for do diabetes, que o diabetes está descompensado. E como você falou, o diabetes é insidioso, ele vai machucando a visão até que a gente perde uma parte da visão e aí para voltar é extremamente difícil e pouco provável. Perde toda a sensibilidade, ou fica com formigamento o tempo todo, ou tem um acidente vascular, ou tem um infarto. Quer dizer, o diabetes é fator de risco para tudo isso. Então, se a gente não cuida direitinho do açúcar, vai ter problema. Perfeito. Voltando um pouquinho para a parte do formigamento, quando ela está relacionada a um AVC. Na dúvida, a gente precisa buscar já uma emergência? O AVC também é uma doença que, quanto antes a gente socorrer, melhora o prognóstico? Sim, porque hoje a gente tem, no sistema de urgência no Brasil, a gente tem um medicamento injetável que, se for um acidente vascular, a gente consegue, num tempo hábil, que é por volta de 6 horas, desfazer o coágulo que está provocando a isquemia. Então, você evita um déficit maior, um prejuízo maior para a pessoa. E o sintoma sensitivo precisa ser valorizado exatamente como é o motor. Se paralisa um braço, a gente fica desesperado. Se formiga o braço, tem que sentir a mesma coisa. Aí o médico avalia e decide que é o acidente vascular ou não. Então, no pronto-socorro, até a mensagem para o médico tem que ser dada de que ele tem que valorizar sintoma sensitivo. Perfeito. Sequelas de AVC são reversíveis? Sequelas de AVC melhoram. Elas podem não completamente reverter. Mas o que a gente tem de estudo é, se a pessoa teve um acidente vascular há 15 anos atrás e agora vai fazer reabilitação, vai fazer fisioterapia, vai fazer terapia ocupacional, fonoterapia, ela melhora. Uhum. Então, quanto mais a gente treina o cérebro, melhor ele fica. Pode ser que a pessoa não chegue ao 100% daquele déficit, não recupere tudo, mas vai sempre melhorar. Então, a gente diz que nunca é tarde e nunca é já o suficiente para fazer a reabilitação, para recuperar. Isso tem a ver com o que a gente ouve atualmente, a gente ouve umas palavras que são tão elegantes, né? Neuroplastia cerebral. Olha lá, a gente vê essas coisas na internet, né? As pessoas falam, a gente tem a neuroplastia cerebral, isso significa que o cérebro, ele pode se adaptar, ele muda, é isso? Isso. O cérebro, ele se adapta. Então, tem neurônios que não tinham uma determinada função, mas o vizinho morreu, ele vai lá e ocupa essa tarefa. Não é uma coisa perfeita, mas o cérebro é plástico. Quanto mais a gente estimula ele, melhor ele fica. E isso é até o fim da vida.
eu tenho 110 anos, eu não vou aprender mais nada. Não é verdade. Ele não vai aprender tão bem quanto uma criança, mas tudo que a gente treinar o cérebro, ele melhora. Então é fato que se a gente quiser viver melhor, com a parte cognitiva, por exemplo, de raciocínio, de memória, em ordem, a gente precisa fazer coisas e aprender coisas novas. A cabeça tem que estar funcionando? Sim, mas não precisa ser nada muito técnico. Não é que eu tenho que fazer treino de memória, treino de cálculo para o meu cérebro ficar bom. Tudo que eu faço com prazer, então tudo que me dá alegria, que me anima a fazer, você libera fator neurotrófico e o cérebro melhora. Então mesmo que eu queira pintar, bordar, correr, tudo isso é fator positivo para o cérebro. Se a gente faz atividade física todos os dias, a gente diminui em 30% o risco de ter doença de Alzheimer. Aí a minha amiga fala assim, mas ele falou que tem que ser com prazer. Eu não vou fazer atividade física porque eu não gosto. Atividade física, mesmo que seja sem prazer, ajuda. Viu? Eu falo, não adianta. Tem gente que pensa que quem faz atividade física faz porque ama. Não, gente, eu amo mesmo, por exemplo, eu faço todo dia. Eu amo a minha cama, nesse friozinho, ficar lá deitadinha, mas não posso. É igual escovar dente, tomar banho, não é uma escolha, é uma obrigação. Igual quando a gente é criança, a gente não obriga o filho a levantar e ir para a escola, a gente tem que botar isso na cabeça da gente. A gente já não tem mais ninguém para mandar a gente levantar e ir para academia, mas a gente tem que ir, né? É a verdade. Essa não tem negociação. A gente fica menos animado para ir do que quando termina. Porque a gente libera endorfina, libera neurotransmissor que dá uma sensação de bem-estar. Então, no fim, tem esse esforço do início, mas a atividade física é positiva. Olha lá que beleza. Vamos treinar o cérebro. Você falou que a gente já não aprende tão bem quando vai envelhecendo em relação a quando a gente era criança, mas em alguns casos eu acho até que a gente já aprende melhor. Você sabe que eu, para cuidar um pouco mais da minha cabeça, resolvi agora, tem 4 meses, aprender a tocar piano. E dessa vez eu tô conseguindo, tô tocando, coisa que eu não fazia quando era criança, não conseguia. Mas talvez pela motivação. Porque tá também se a gente faz obrigado, faz pior. Que é essa questão do exercício. Mas se a gente fala, né? não, eu vou aprender, eu quero, eu gostei, Vale tá animado, você funciona melhor. Joia. Você viu que a gente começou a falar aqui sobre formigamento, dormência, mas a gente abriu o leque. Então, agora é assim, Dr. Rogério Tuma é um neurologista maravilhoso, então tudo que envolve o cérebro, os nossos nervos, a gente pode perguntar. Pergunte à vontade, vou te dar aí uns 3, 4 minutinhos, você manda a pergunta no Vida Melhor Oficial ou lá pelo nosso canal do YouTube. Eu deixei meu celular aqui em algum cantinho, deixa eu pegar ele aqui porque eu vou ficar de olho também nas suas perguntas que chegam pelo nosso chat no YouTube, tá? Será que a gente está transmitindo ao vivo hoje? Ontem me falaram que a gente não transmitiu pelo YouTube. Depois vocês me respondem, por favor, produção. Vamos liberar aqui na tela para a gente já conferir as perguntas. Ana Paula quer saber o seguinte: dormência em pessoa cardiopata sem diabetes é preocupante e formigamento também? Doutor. Como eu falei, tem que entender como um indicativo de algum problema. Não é preocupante, mas pode chamar a atenção. Tem que olhar que tipo de formigamento que é. Se é de um lado só do corpo ou se é na extremidades. Se for da extremidades, pode ser uma neuropatia. Aí tem que ver se não está ligado a nenhum medicamento, a falta de vitamina. Então, falta de vitamina B12 pode atrapalhar a função do coração e aí dá formigamento. Então, tem que chamar atenção e tem que referir isso ao médico. Perfeito. Olha, a Adenil de Oliveira, aqui através do chat do YouTube, obrigada pela audiência, ela está dizendo, boa tarde, minha mãe tem 93 anos, do ano passado para cá observei que ela esqueceu a casa onde mora, isso é Alzheimer? Isso é um esquecimento que chama muito atenção, porque prejudica o dia a dia dela. Então, se ela está esquecida a ponto de não reconhecer a casa onde ela mora, é importante. Isso que é o que a gente chama de demência, que é a perda da memória e de outras funções progressivamente. A demência, a causa de demência mais comum é doença de Alzheimer. Então, possivelmente é doença de Alzheimer que ela tem. Doença de Alzheimer começa a aparecer depois dos 60 anos e vai aumentando a sua incidência. Então, com 93 anos, ela tem uma chance de 30%, 40% de ter doença de Alzheimer.
É verdade que algumas vitaminas e minerais podem fazer uma diferença muito grande nesses casos de Alzheimer ou de outras demências? Faz. Falta de algumas vitaminas, principalmente vitamina E, vitamina do complexo B, B12, elas interferem na memória, na função cognitiva. O que a gente entende é que uma pessoa que tem uma dieta variada, é bem nutrida, ela não deveria ter nenhuma deficiência vitamínica, não precisa suplementar. Mas tem algumas doenças que atrapalham a absorção das vitaminas. E isso a gente tem que olhar, acaba dosando essas vitaminas, então se tem alguma deficiência delas, a gente suplementa. Perfeito. A Ivone da Silva, ela diz, boa tarde, já tive um princípio de AVC. Tem o maior risco de ter outro? E existe princípio ou tive mesmo um AVC? O que a gente chama de princípio, às vezes, é o acidente vascular cerebral que é temporário. Você tem uma alteração da função cerebral porque faltou sangue em algum lugar e depois voltou à função. Quer dizer, o tecido do cérebro não morreu. Então é um princípio. Ou é um acidente vascular pequenininho e que pela plasticidade recuperou tudo. Mas quem teve um AVC tem um risco maior de ter outro. E aí a gente tem que entender o porquê teve. Se tem doença das coronárias e das carótidas, que é a aterosclerose, aí tem um risco maior de ter. Às vezes tem que tomar remédio para diminuir esse risco. Tem que procurar o médico para ter essa orientação. Ah, joia. A Cecília Freitas pergunta, boa tarde, para depressão com ansiedade crônica, existe algum tratamento diferenciado através do neurologista? O neurologista, como hoje as doenças neuropsiquiátricas ficaram mais orgânicas, a gente entende que é um distúrbio de neurotransmissor, então a depressão também é tratada pelo neurologista. Mas não existe nenhuma novidade que uma especialidade saiba mais do que a outra. O psiquiatra, o geriatra, o clínico geral são todos aptos a tratar a depressão como um todo. E o tratamento é o mesmo, com antidepressivos? Com terapia, que é não medicamentosa, com antidepressivo. Existe agora a estimulação magnética transcraniana, que é um campo magnético que se cria e induz uma corrente elétrica e estimula uma parte do cérebro, que a gente usa para depressão refratária. O que é depressão refratária? É quando não responde aos medicamentos, a pelo menos 2 classes de medicamento. Aí você faz um estímulo, como se fosse um estímulo elétrico. Que nem a gente faz a eletroconvulsoterapia, tem pessoas que a gente induz uma convulsão para melhorar da depressão. Existe por o campo magnético esse estímulo. Aí é uma máquina que tanto o psiquiatra quanto o neurologista podem usar. É um tratamento que não é tão novo, mas não tem mais do que 1 década, 2 décadas de uso no Brasil. É invasivo, é desconfortável? Não, é uma raquete ou um capacete que você coloca e faz a aplicação. Cria um campo magnético, você praticamente não percebe, mas melhora, funciona. Olha. O SUS e a Anvisa já aprovaram. E se o resultado é bom, não seria melhor do que medicamento? Que medicamento traz efeitos colaterais, né? Não é melhor, mas é mais uma ferramenta. Porque o medicamento é mais simples de você usar, não por efeito colateral, porque ele dá muito pouco efeito colateral. Mas precisa de uma estrutura, um recurso para você poder aplicar. Perfeito. Muito bom, obrigada, Cecília. Próxima pergunta, vamos lá para a tela, se você quiser mandar sua pergunta, dá tempo ainda. E no YouTube também, que eu estou de olho aqui, tá? A Liz Rosa, boa tarde, sou Elisângela de Itabaiana, Sergipe, telespectadora assídua do programa. Beijo, Liz. Tenho 51 anos, pré-diabética, sobrepeso e hipertensão. Tenho a fáscia do meu calcanhar direito dormente ininterruptamente. Há mais de 7 anos, o que poderia ser? Abraço a todos. Se for dos 2 lados, pode entender que é uma neuropatia periférica, é esse desgaste do nervo ou esse problema metabólico que está machucando o nervo. Se ela perder peso, que ela disse que está com sobrepeso, e controlar os níveis de açúcar no sangue, ela melhora ou não tem mais jeito? Ela vai melhorar, não tenha dúvida que ela vai melhorar. O nervo se recupera
muito lentamente. Então, toda vez que o açúcar sobe um pouco, vai machucar. Para ele melhorar, ele vai demorar semanas ou meses. Então, é um trabalho árduo, mas ela melhora. Olha Como aí, é só gente. no calcanhar, é um ponto de pressão. Deve estar também muito relacionado ao sobrepeso dela. Se ela melhorar a postura e perder peso, ela vai melhorar. Bora, Elisângela! Puxar sua orelha, viu? A gente não tem mais pai e mãe para dar bronca na gente, a gente tem que se cobrar, a gente tem que ser dura com a gente muitas vezes, né? Não fazer o que a gente quer, mas fazer o que é necessário. Então, bora lá, exercício físico, cuidar melhor da alimentação. Eu acredito que você já cuide da sua hipertensão, porque a hipertensão tem que tomar o medicamento direitinho, né, doutor? Tem que tomar direitinho. Mas a hipertensão, às vezes, é consequência desse sobrepeso. Então, Se ela perder peso, ela baixa a pressão também. é isso. Obrigada. Um beijo para você e para toda a turma aí de Sergipe. O Luiz Guilherme diz, há um tempo atrás fiquei com dormência nos braços e nos pés. Era como se eu sentisse o que eu toco segundos depois de tocar. O que pode ter sido? Fiquei uns 2 dias com isso. Foram 2 dias, precisava saber a idade dele, se ele tem algum outro problema, alguma coisa. Mas, assim, para lembrar que a neuropatia tem que ser simétrico e bilateral, né? E principalmente nas pontas. Ele tem 21 anos, ele é muito novo para ter um desgaste importante do nervo. Às vezes, quando a gente tem alguma alteração funcional, tem uma descarga de adrenalina muito alta, a gente ou não se alimentou direito, tem que lembrar que o cérebro e o nervo dependem muito de oxigênio e açúcar. Então, se você tem uma alteração funcional, hiperventila por ansiedade, você pode ter formigamento também. Não funciona tão pleno a sensibilidade. Então, às vezes é isso. Por ter durado tão pouco, eu entenderia que era mais uma coisa funcional e não orgânica, não uma doença que esteja causando isso, mas uma disfunção do organismo. Perfeito. Olha, muito bom, né? Eu adoro aprender. Ai, vamos continuar mais um aqui. Luciane Schneider, boa tarde. Estou com dormência na parte superior do crânio. Já faz mais de uma semana. Sinto uma pressão na área. Pode ser algo grave? Poder pode, mas não é que é algo grave. Tem que saber também localizar direitinho. Tem que lembrar que a parte posterior do crânio, quem dá a sensibilidade é a coluna cervical. Então, postura costuma dar a sensação de pressão e formigamento no couro cabeludo, na parte superior da cabeça. Outra coisa é olhar a pressão arterial. Pressão alta costuma dar uma sensação de pressão nucal. Ou a tensão, contratura muscular, se eu estou ansioso, tenso. Então, eu mordo sem perceber e aí eu posso ter dor temporal, pressão. Então, pode ser grave, mas possivelmente não é, mas vale sempre a pena pedir orientação médica. Gente, nosso corpo avisa, né? É o apito que ele deu, então tem que checar, tem que ver o que está acontecendo. isso. Muito obrigada, doutor. Algum recadinho final para a turma? Lembrar sempre que esse formigamento dos 2 lados e nas pontas é um sinal de alerta, tem que se preocupar. Formigar um lado do corpo pode indicar alguma coisa vascular, também tem que procurar ajuda e rápido. E lembrar que todo tóxico, principalmente o álcool, machuca o cérebro e machuca o nervo. Doutor Rogério Tuma, ele está no Instagram, segue lá, aí lá você já tem contato para marcar a sua consulta, é o dr.rogeriotuma, dr.rogeriotuma. Muito obrigada. Obrigado. Foi um prazer e até uma honra. a próxima, viu?